Bom, nosso curso de especialização na Carta aos Romanos, eu estou me direcionando aos irmãos que estão aqui no Google Meet e também estamos gravando para o canal Conhecimento de Fronteira no YouTube, falando sobre a filiação eterna de Jesus por parte do Pai. O Pai é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que gerou Cristo eternamente no seu seio, tá bem? Surgiu, a partir do século XVIII e o século XIX, surgiu o que a gente batizou como liberalismo teológico. O liberalismo teológico ele passa a retomar as antigas heresias que combatiam a questão da divindade de Cristo e também da inspiração plenária e verbal. Então, o liberalismo teológico vai dizer que, para nós, a fonte da revelação não são as Escrituras. Para o liberalismo teológico, existe uma teologia natural. E essa teologia natural ela pode ser aprendida e apreendida por qualquer pessoa. Não precisa ser teólogo, não precisa ser religioso, não precisa ser um estudante das religiões. Qualquer pessoa é detentor da teologia natural e pode chegar a uma compreensão do divino pelo raciocínio e pelo intelecto. Aí nós vamos estar dentro do liberalismo teológico. Consequentemente, rejeita-se a revelação das Escrituras. A Bíblia não seria mais a palavra de Deus, mas de acordo com o liberalismo teológico, qualquer escritura que nos estimule a prática do bem é divinamente inspirada. Quer dizer que não seria só a Bíblia inspirada por Deus, mas qualquer um desses livros aqui que ensinam moral, ciência, bom comportamento, coisas boas, qualquer um desses livros aqui serviria como palavra de Deus. Ou a palavra de Deus não está só em um livro, está em todos os livros. E não somente nos livros físicos, mas também nos livros psicológicos e existenciais. Isso é o liberalismo teológico. De acordo com o liberalismo teológico, Deus não está preso à religião cristã. Muito pelo contrário. Deus está espalhado pela natureza. Daí vai surgir o chamado panenteísmo, meus irmãos. Na primeira parte dessa aula, eu falei sobre o politeísmo. O que é o politeísmo? É a fé em uma pluralidade de deuses. Agora, eu estou falando do panenteísmo. Não é panteísmo, tá bem? Não é a noção hindu do panteísmo. É panenteísmo. Qual que é a diferença entre o panteísmo e o panenteísmo? No panteísmo, tudo é Deus. Panteísmo. No panenteísmo, Deus está em tudo. Quer dizer que é uma troca de palavras. Panteísmo, tudo é Deus. Panenteísmo, tudo está em Deus. O que significa? O liberalismo teológico ele é panenteísta. Vai dizer que Deus ele vai se revelar por qualquer meio que ele bem entender, não exclusivamente pelas Escrituras, não exclusivamente pelo Evangelho e muito menos exclusivamente por uma pessoa histórica como o Senhor Jesus de Nazaré. Dentro do liberalismo teológico, Cristo é um mito do século I, um mito que foi vivido autenticamente pelos discípulos do século I. Eles realmente acreditavam no messianismo do Senhor Jesus, eles realmente acreditavam na mensagem que eles pregavam, mas eles foram iludidos por uma lenda. Cristo se tornou uma lenda que cresceu dentro da comunidade dos nazarenos, e os nazarenos transformaram a sua seita em uma religião. Isto aí é o liberalismo teológico. Vão rejeitar o Novo Testamento como fonte de revelação de Deus, embora que eles vão dizer que o Novo Testamento é uma fonte de documentos das primeiras comunidades cristãs. Só isso. Não é um documento inspirado por Deus. E nem tudo que está ali aconteceu daquela maneira. Foi um revestimento mitológico. Junto com o liberalismo teológico, vai surgir também o movimento do existencialismo cristão. O existencialismo cristão que vai dar ênfase não na objetividade das Escrituras, não o que está escrito na palavra de Deus objetivamente. O existencialismo cristão vai dar ênfase à experiência íntima do crente com a pessoa teológica de Jesus.
Por que a pessoa teológica? Eu estou me dando a liberdade, amados irmãos e irmãs, de falar nessa linguagem com vocês, porque se trata de um curso de especialização teológica. Mas ainda assim, eu procuro depois trazer para os irmãos algo que a gente possa dialogar bem. Mas é necessário os irmãos anotarem isso que eu estou falando para vocês pesquisarem depois. Pesquisem liberalismo teológico, existencialismo cristão. Pesquisem a busca do Jesus histórico e depois pesquisem o projeto de demitologização da fé cristã. Por que demitologização? Esse movimento do liberalismo teológico combateu a crença de que a Bíblia fosse a palavra de Deus, portanto, nós não temos um testemunho fidedigno de Jesus na palavra de Deus, na Bíblia. O que está na Bíblia então? Mito. Que tipo de mito? O mito cristão. Jesus seria o mito dos cristãos. E ele foi sendo engrandecido pela teologia de Paulo, teologia de Pedro, teologia de João, teologia de Tiago, as profecias do Apocalipse, a fé da comunidade do primeiro século. Quer dizer, para eles Jesus não era um mito. Não era um mito porque eles vivenciavam aquela realidade e passavam a palavra para frente como se fosse verdade, mas aí vieram os liberais e disseram, mas eles acreditavam no mito, não era a realidade, não aconteceu daquele jeito. Tão feroz é esse movimento do liberalismo teológico que eles foram em busca do Jesus histórico. E usando metodologias da ciência, eles desmistificaram o nascimento do Senhor Jesus. Quer dizer, eles comprovam por A e mais B a inexistência de uma festa de Páscoa, por exemplo, aonde um preso fosse liberado por ocasião da Páscoa. Os filósofos do nosso tempo, inclusive, vão dizer, não há nenhum registro histórico de que havia liberdade de preso no dia da Páscoa. E por aí vai. Eles vão combater a noção daquele Herodes, daquele tipo de Pilatos, as coisas que vão acontecer. Enquanto nós, do lado de cá, da teologia, vamos construindo pontes para que as pessoas entendam o panorama do Novo Testamento, panorama cultural, panorama político, panorama filosófico, panorama religioso, panorama histórico, panorama econômico. A teologia vai criando esse panorama para que os irmãos tenham uma noção de como foi a sociedade de Jesus no primeiro século. Nós fazemos isso. O que faz o liberalismo teológico? Eles são desconstrucionistas. Pode anotar essa palavra aí. Eles são desconstrucionistas. Eles desconstroem tudo isso que nós estamos montando aqui, dizendo, não tem fonte histórica. Isto é lenda. Isso é mito. É um achado aqui, um catado acolá. Mas e aí, Jesus existiu ou não existiu? Nós vamos ter acesso à palavra de Deus pela metodologia científica ou pela fé? Só nos resta então nós admitirmos o seguinte, o que nós cremos porque é absurdo. Nós cremos no paradoxo, nós cremos na palavra de Deus. Quando a gente afirma que Jesus é o Filho de Deus, não é porque dá para comprovar por um silogismo filosófico, um raciocínio dedutivo e lógico. Quando nós afirmamos que Jesus é o Filho de Deus, é por uma questão de fé e não é convicção, tá bem? Não confundam convicção com fé. Fé não é convicção. Fé é um dom gratuito de Deus, de acordo com as Escrituras, para que a gente creia em Jesus Cristo. A convicção, ela vem a partir de comprovações. Então eu vou lá e eu tenho probabilidades, e dentro das probabilidades, dentro das hipóteses, eu vou lá e eu tenho comprovações, e essas comprovações me trazem convicção. A fé não é convicção, a fé é um milagre, meus irmãos. A fé é um dom de Deus. Isso quem diz para nós é o mesmo apóstolo Paulo que escreveu a carta aos Romanos. Nós não temos um Paulo para Romanos e outro Paulo para Efésios. Ele diz, isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. A fé que nós temos, meus irmãos, é uma fé evangélica.
A fé evangélica é por causa que nós ouvimos o Evangelho. E o Evangelho é a palavra de Deus. E a palavra de Deus gera a fé. Só é possível crer que Jesus é o Filho de Deus lendo as Escrituras, ouvindo as Escrituras. Aí a fé vem. E aí depois ninguém consegue tirar. Quando você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, ninguém vai combatê-la dentro do seu coração. Mas se você começar a desconfiar da veracidade das Escrituras, da historicidade dos textos sagrados, da verdade da encarnação do Senhor Jesus, você vai passar para os desconstrucionistas. Aí vai sobrar pouco de evangélico para você, pouco de filho de Deus para você. Por isso, uma advertência, amados irmãos e irmãs. Examinai tudo. Não sou eu quem estou advertindo. É o apóstolo dos gentios, é o nosso apóstolo, o apóstolo Paulo. Examinai tudo. Não tenho medo de estudar. Não tenho medo de ler tudo que te vier à mão. Aí diz o apóstolo Paulo, mas retende o bem. Por quê? Todas as coisas me são lícitas. Aqui, essa pequena biblioteca, a grande biblioteca, tudo que você tem em PDF, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Por isso, ao invés de perder muito tempo estudando o que o pessoal tem a dizer contra a sua fé, passe a se alimentar do Evangelho. Leia mais o Evangelho. E é por isso que eu gosto de George Whitefield. George Whitefield foi um famoso pregador da palavra de Deus. Ele era conhecido como o pregador de um livro só. E perguntaram para ele, cadê a sua biblioteca, George Whitefield? Ele levantava a Bíblia e dizia, está aqui na minha mão. E o restante? Está emparedado lá na minha casa. E por que o senhor não consulta tantos livros assim? Porque o que eu preciso está na palma da mão. É o homem de um livro só. Tanto quanto for possível, leia as Escrituras, dia e noite. Medita nela. O apóstolo Paulo vai dizer para nós, elas vão nos tornar sábios para a vida eterna. Aqui no PDF que eu passei para vocês, tá bem? Graças a Deus, essa semana eu consegui um computador emprestado até que eu consiga comprar um novo PC. Estou pesquisando aí, levantando recursos. Então essa semana eu consegui um computador emprestado, por isso eu consegui passar em PDF para vocês aí, digitado. Semana passada eu passei aqui no meu livro, aliás no meu caderno, né? Que é o meu companheiro de anotações também. Essa semana eu passei para vocês aí. Paulo não foi um teólogo liberal, mas ele também não era um fundamentalista. A revelação que recebeu de Cristo o consumiu de tal forma que não restou espaço para uma compreensão natural das coisas de Deus. Vamos aqui prestar um pouco de atenção. Paulo tem uma revelação em mãos. Esta revelação ela não cabe dentro das caixinhas de sistemas teológicos, tá, irmãos? Se você gosta de teologia sistemática, eu vou te parabenizar. Eu também já gostei muito de teologia sistemática, já li muito teologia sistemática. Mas tome cuidado, porque o sistema teológico ele é impróprio para conter a pessoa do Senhor Jesus. Vamos lembrar do que disse Salomão. Senhor, que casa edificaremos nós? Que sistema teológico nós vamos edificar para compreender o mistério de Cristo? Aí Salomão diz, não é esta casa que eu construí, porque nem os céus e nem os céus dos céus podem te conter. Deixa eu passar para os irmãos aqui uma verdade que vem para nós em forma de sombras do Antigo Testamento. E por que sombras? Porque o autor aos Hebreus disse que a lei possui a sombra das coisas vindouras. Está tudo sombreado. Lá no Antigo Testamento nós tínhamos o tabernáculo. O tabernáculo ele tinha 3 compartimentos. O átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo. No átrio, do lado de fora, aconteciam os sacrifícios diários. No lugar santo, as orações, a mesa dos pães e o candelabro de ouro. No lugar santíssimo, atrás da cortina, estava a arca do concerto. A tampa da arca do concerto era chamada de propiciatório. Lá dentro do lugar santo,
somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano com o sangue de touros, de bodes e de cordeiros nas mãos. Ele entrava com a sua bacia, pegava um isopo e ele molhava o isopo na bacia e ele colocava na ponta, nas 4 pontas do propiciatório, o sangue dos animais. No seu saiote haviam guizos feitos de romã, os quais ficavam ali balançando enquanto ele estava lá dentro. Assim que o sumo sacerdote colocava o sangue no propiciatório, aí se manifestava a glória de Deus. E a glória de Deus não era Shekinah. Tá bem? Não use a palavra Shekinah, porque não era Shekinah. Se manifestava a glória de Deus. A presença de Deus descia sobre as asas dos querubins, mostrando que Deus recebeu o sacrifício. Dentro da arca era um caixote revestido de ouro por dentro e por fora. Dentro da arca haviam 3 objetos: a vara de Arão, o maná e as tábuas da lei. Os 3 objetos dentro da arca, e ali permaneceram. Aí você vai dizer, mas por que o professor está falando sobre isso? É porque o tabernáculo, ele representa Jesus. Todo ele. Todo o mobiliário do tabernáculo representa Jesus. O tabernáculo inteiro, que é a tenda, representa. A cerca em volta representa Jesus. O altar dos sacrifícios representa Jesus. A pia de bronze representa Jesus. Cada talher que tinha lá, de bronze, de prata, de ouro, representava Jesus. O primeiro tabernáculo, que é o lugar santo, representava Jesus. O candelabro, a mesa dos pães, o altar dos incensos, tudo representa Jesus. A cortina que faz a separação entre o lugar santo e o lugar santíssimo representa Jesus. A arca representa Jesus. A tampa do propiciatório representa Jesus. A tábua da lei representa Jesus. O maná escondido representa Jesus. E a vara de Arão representa Jesus. Veja só. São dezenas de objetos para representar uma só pessoa. Nós estamos falando da insondabilidade do mistério de Cristo, meus irmãos. Ele não cabe dentro de um sistema teológico. Não dá para delinear, finalizar, terminar o projeto. Cristo escapa das nossas mãos. Cristo escapa do nosso vocabulário. Cristo escapa das nossas definições, das nossas enciclopédias. Eu estou aqui com uma na mão aqui, ó, para poder falar com os irmãos sobre a filiação de Jesus Cristo. Escapa, meus irmãos. Escapa. Nem os céus dos céus podem conter a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora você começa a entender. A Bíblia diz que ele é o Filho de Deus. Ele é o Filho que estava no seio do Pai, o eternamente gerado. Jesus possui o que a gente chama de transcendência. A transcendência de Jesus indica que ele está fora do universo. Fora significa que ele é incontactável, não tem como entrar em contato com ele, porque ele é transcendente, estava no seio do Pai. Ele chama isso de a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. O Filho bendito do Pai, o eternamente gerado por Deus. Paulo, ele tem esta revelação em mãos, e ele precisa colocar isso aqui no papel. Ele precisa falar para as pessoas. Ele precisa transmitir aquilo que ele está recebendo. E como que ele vai fazer isso? Com tinta e papel, com muitas dores. Uma só ocasião que ele sofreu um arrebatamento, que ele foi até o 3º céu. Lá ele chegou no paraíso, e lá ele ouviu a linguagem do céu. Quando ele chegou aqui, não tinha como transmitir o que ele tinha visto lá em cima. Era intraduzível, não havia tradução para o que o apóstolo Paulo ouviu nas esferas celestiais. E agora, meus irmãos, o que fazer com tudo isso que a gente tem em mãos e com tão isso pouco que a gente tem em mãos? Não é no papel, com certeza. Não é na mente, com certeza. Mas a gente tem que começar a esboçar. E para começar a esboçar, existe a chamada metodologia do Novo Testamento. A metodologia significa títulos que foram atribuídos a Cristo. E um dos títulos é
Filho. Jesus é o Filho. Paulo nunca foi um teólogo liberal. Paulo não fala de uma teologia natural capaz de revelar Deus como pessoa, Deus como Salvador, Deus como Senhor e Redentor, Deus como juiz. No máximo que o apóstolo Paulo fala é que Deus pode ser percebido como Criador. Deve haver um Criador para toda essa natureza. Mas a natureza ela é insuficiente para dar a revelação especial do Salvador Jesus Cristo. Nós somos carentes das Escrituras, carentes do que está no papel, que nos foi transmitido pelos apóstolos e pelos profetas. E devemos ter a simplicidade de fazer o exame das Escrituras. Paulo ele não foi um liberal. Mas Paulo também não foi um fundamentalista, tá bem, meus irmãos? Quem tentar enxergar Paulo sendo fundamentalista vai errar. Paulo não era fundamentalista. Eu posso chegar a dizer para os irmãos o seguinte: Paulo ele era um latitudinário, tá bem? Não era um teólogo liberal e não era um teólogo fundamentalista. Por que ele não era fundamentalista? Porque ele não aplicava a letra do papel literalmente. Ele não aplicava. Paulo usava um método de interpretação chamado alegórico. Nem sempre alegórico, mas muitas vezes alegórico. Paulo ele interpretava figurativamente muitas das profecias e aplicava a Jesus, mas nem tudo, nem tudo. Por isso que ele não era fundamentalista, por isso que ele não era liberal. Mas a gente pode chamar Paulo de latitudinário. O que é latitudinário? É um teólogo que ele sustenta o seu ponto de vista aqui. Aqui está eu, tá? Esse aqui é o latitudinário. Agora, existem lados. Quer dizer, eu estou aqui centralizado, ó, é muito pouco. Eu tenho teologia para lá e tem teologia para cá. Tem revelação para lá e tem revelação para cá. Sendo um teólogo latitudinário, estou aberto ao diálogo, estou aberto às investigações, estou aberto às revelações de Deus, a ir até as Escrituras Sagradas e compreender o que Deus escreveu de uma maneira múltipla, inclusive, e sem cair em heresia. Paulo era um teólogo latitudinário. Ele mesmo nos diz: fiz-me de servo, fiz-me como que estivesse debaixo da lei, fiz-me como se tivesse lei. Tudo isso para que pudesse anunciar Cristo. Fiz-me de tudo para que, ver se de alguma maneira, consiga alcançar uns poucos. Este é o latitudinarismo do apóstolo Paulo. Tomar cuidado para não confundir latitudinarismo com liberalismo teológico. Não confunda. Latitudinário quer dizer que eu estou aberto. Vou dialogar. Vou investigar. Vou ousar pensar. Mas eu não vou extrapolar na minha liberdade de teólogo. Não vou usar aqui a minha licença teológica para criar cristianismo ou evangelicalismos paralelos. Vou fazer uma pequena pausa e abrir para vocês aqui fazerem as suas perguntas. Tá bem, meus irmãos? E assim eu descanso um pouquinho aqui o fôlego também e dou um pouquinho de fôlego para os irmãos.